Salvador, Mestre, Criador. Olá, amigos, aqui é o Tom do Watchman River. Obrigado por estarem aqui, espero que estejam bem. Há mais participantes nesta guerra no Oriente Médio do que aparenta. Hoje vamos falar sobre isso e outros assuntos. Primeiro, é importante irmos às Escrituras, então vamos ler um pouco. Depois, seguimos para as notícias do dia. Enquanto isso, estou aqui em Connecticut. E finalmente tivemos um pouco de derretimento ontem, tivemos muita chuva. Se você se lembra do vídeo, dá para ouvir a chuva durante todo o vídeo. Mas agora você finalmente pode ver o rio. Ele finalmente parece um rio. Não tem mais gelo nele, só alguns pedaços aqui e ali. Mas também tivemos muito derretimento, mas ainda temos montes de neve por aqui. Mas a primavera está chegando, e Jesus também, então continua olhando para cima. Vamos para João 3, versículos 1 a 8. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse homem foi até Jesus à noite e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é um mestre, vindo de Deus, pois ninguém faz o que o Senhor faz sem Deus com ele. Jesus respondeu e lhe disse: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vamos para João 3, 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Sabe, muitas pessoas se perguntam, qual é o pecado imperdoável? É exatamente isso aí, já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o pecado imperdoável, não crer que Jesus é o Salvador do mundo. Esse é o único pecado do qual você não será perdoado, porque você não nascerá de novo se não crer em Jesus. De qualquer forma, vamos falar mais sobre isso quando eu falar sobre o Evangelho perto do final do vídeo. Então, se você não conhece o Senhor, por favor, continue assistindo. É extremamente importante. Estamos vivendo aqui nos últimos dias, ninguém pode me convencer do contrário. Há mais envolvidos nessa grande guerra no Oriente Médio e isso está vindo à tona, o que não me surpreende. Acho que isso não vai surpreender a maioria de vocês, mas isso saiu ontem no The Washington Post. A Rússia está fornecendo inteligência ao Irã para atacar forças dos Estados Unidos, dizem autoridades. As informações de alvo incluíam locais de navios de guerra e aeronaves dos Estados Unidos no Oriente Médio, segundo autoridades. A Rússia está fornecendo ao Irã informações de alvo para atacar forças americanas no Oriente Médio. É a primeira indicação de que outro grande adversário dos Estados Unidos está participando, mesmo que indiretamente, da guerra, segundo 3 autoridades familiarizadas com a inteligência. Vocês vivem os últimos dias, se não percebem o que ocorre? Eu sei que vivemos na América e muita gente aqui está muito confortável. E sabe, estamos vivendo nos últimos dias. Com o surgimento dessas guerras, acredito que elas acabarão levando ao arrebatamento pré-tribulação da igreja. É nisso que acredito. A assistência, que não havia sido relatada anteriormente, indica que o conflito em rápida expansão agora conta com um dos principais concorrentes nucleares dos Estados Unidos, com capacidades de inteligência sofisticadas. Desde o início da guerra no sábado, a Rússia forneceu ao Irã as localizações de ativos militares dos Estados Unidos como navios de guerra e aeronaves. Disseram os 3 oficiais, que falaram sob condição de anonimato devido à sensibilidade do assunto. Sabe? Isso é da BRICS News. A Rússia diz que fará tudo o possível para tornar impossível uma operação militar dos Estados Unidos e Israel contra o Irã.
Esta é a primeira vez que surgem evidências mostrando que a Rússia está diretamente envolvida nesta guerra. Isso é enorme. Isso é enorme. Não me surpreende, sabe? Eles precisam do Irã. A China precisa do Irã. A China precisava da Venezuela. Eles precisam de Cuba. E o presidente Trump está falando em ir lá depois do Irã. Tudo está sendo preparado agora para a tribulação de 7 anos. Depois temos isso. Segundo relatos, a China está supostamente ajudando o Irã, fornecendo informações em tempo real coletadas por seus navios de vigilância que operam na região. Isso permitiu que os iranianos localizassem o porta-aviões Abraham Lincoln dos Estados Unidos a cerca de 700 quilômetros e lançassem 3 mísseis balísticos em sua direção. Um ataque que acabou sendo frustrado. Nós trouxemos Rússia e China para isso. Esses tempos são mais complexos do que muitos pensam. Se você não acompanha o noticiário ou não presta atenção. É tipo assim, ei, estou olhando para o rio, sabe? Comi um sanduíche, um bom, sabe? E está tudo bem. Quando você acompanha essas coisas todos os dias, você realmente percebe que esses são tempos muito perigosos, como foi profetizado, sabe? E isso sem falar em toda a tecnologia que está pronta para a tribulação de 7 anos, sabe? A tecnologia da marca da besta, ela já existe, sabe? As moedas digitais, o sistema monetário mundial, está tudo basicamente preparado, tudo pronto para começar. A inteligência artificial vai conseguir te rastrear, caso você não tenha prestado atenção nisso, mas estamos vivendo nos últimos dias. A China negocia com o Irã para garantir passagem segura de petróleo e gás pelo Estreito de Hormuz, enquanto os Estados Unidos afirmam que vão escoltar navios na região. Então é isso, cara. Para onde vamos com isso? Não sei. Sou um homem que enxerga por um vidro embaçado. Mas eu só acho que tudo isso aponta para o quão avançados estamos nessa temporada. Você concorda com isso? Me diga. Eu só acho que estamos muito avançados na temporada. Paulo disse que não precisaria nos escrever sobre os tempos e as estações que nós saberíamos. E cara, eu estou sentindo isso. O Espírito Santo que habita em nós te aponta, guia e conduz. Sei que estamos nos últimos dias, sem dúvida. O presidente Trump fez um comentário interessante ontem, mas não foi algo legal. Se você é um dos membros do regime do Irã, quando ele disse, o Irã deve depor suas armas e se render ou morrer. Como eu disse, não é algo legal para os líderes do regime, mas é isso que ele está dizendo. Eles devem depor suas armas ou morrer, deporem suas armas, se renderem ou morrerem. Tenho a sensação de que eles vão escolher a morte, só pelo que sei sobre eles após décadas aprendendo sobre o Irã e seu regime desde 1979. Acho que eles vão escolher a morte, sabe? O canal Notícias do Início das Dores no Telegram divulgou isso. O presidente Donald Trump indicou na quinta-feira que quer ver toda a estrutura de liderança do Irã removida e que já tem alguns nomes em mente para um bom líder. Ele quer escolher o líder do Irã. Queremos entrar e limpar tudo, disse Trump à NBC News por telefone. Não queremos alguém que reconstrua em 10 anos, estamos nos últimos dias. Isso não acontece. Você percebe que queremos que eles tenham um bom líder? Temos algumas pessoas que eu acho que fariam um bom trabalho, acrescentou ele, recusando-se a citar nomes. Sim, e então, ele também disse em uma entrevista ao Axios ontem que precisa estar pessoalmente envolvido na escolha do próximo líder do Irã, assim como ele esteve na Venezuela. Então aí está, se você acha que isso vai simplesmente acabar e que o Irã vai ter uma grande liderança e que tudo vai ficar bem, daqui a 10 anos você sabe, isso não vai acontecer. Não, Jesus está voltando em breve. O que mais temos aqui? Bubba News compartilhou isso no Telegram. Nosso amigo Bubba disse: parece que o regime islâmico está lançando mísseis equipados com ogivas de fragmentação contra Israel. Esses estão sendo disparados contra Tel Aviv, que está repleta de centenas de prédios altos. Veja, a mão de Deus está lá, não dá para negar que está sobre aquela nação, porque eles têm menos de 10, até onde eu sei, menos de 10 vítimas, sabe? Israel tem. Durante esses primeiros 7 dias dessa guerra, munições de fragmentação são proibidas pelo direito internacional, mas elas só são ilegais para quem assinou o tratado. A Convenção sobre Munições de Fragmentação proíbe o uso, produção, armazenamento e transferência dessas munições para estados signatários. Portanto, quem assinou não pode utilizá-las.
Israel nunca assinou esse tratado, assim como muitos países, incluindo os Estados Unidos e o Irã. A guerra acabou de piorar, ele disse. Mas sabe, eu vi essas munições de fragmentação, algumas foram abatidas, outras caíram, mas na maioria das vezes elas não estão caindo em cima de pessoas. Eles estão dizendo, é um milagre, sabe, o que está acontecendo em Israel? E mais uma vez não é. Se você olhar para as guerras de 67 e 73, houve milagres em ambas, e estamos vendo isso novamente. Bubba também disse que este KN. Notícias em Israel estão informando que Washington e Tel Aviv estão planejando reduzir o ritmo dos ataques ao Irã para manter as operações por um período mais longo. E Bubba disse, eu posso ver isso começando depois deste fim de semana. Estão vindo alguns bombardeios enormes, e ele está certo, porque desde que ele escreveu isso, eles realmente estão acontecendo, bombardeios enormes. O Irã continua jogando a longo prazo. Espere alguns dias tranquilos na próxima semana, quando acontecer o funeral do líder supremo. Isso vai ser interessante, vamos ver. O que mais? O CENTCOM dos Estados Unidos diz que afundou mais de 30 navios iranianos e que os ataques com mísseis balísticos iranianos diminuíram em 90% desde o primeiro dia da guerra. Sabe, eles lançaram alguma coisa e o lançamento foi imediatamente destruído. Eles estão simplesmente sendo esmagados. Ontem, o Irã atacou a maior refinaria de petróleo do Bahrein. Um míssil iraniano provocou um incêndio na principal refinaria estatal de petróleo do Bahrein na quinta-feira, que depois foi contido. O incêndio começou em uma unidade da refinaria Bapco Energies, após um ataque de míssil iraniano. O incêndio foi totalmente contido, disse o Centro Nacional de Comunicações do Bahrein em um comunicado. Então é isso. Sim, eu vi imagens disso, foi insano. O que mais? Os ataques dos Estados Unidos. A base subterrânea de mísseis Damavand do Irã. Eles estão usando bombas perfurantes de bunker agora. O ministro da Energia do Catar alertou que o preço do barril de petróleo pode dobrar para mais de $150, prejudicando as economias globais. O nome dele é Saad Al-Kaabi. Ele afirma que o conflito no Oriente Médio pode causar nova crise energética. Hoje, o petróleo vale cerca de $89 o barril. Subiu 6% nesta manhã. Isso acontece depois de passar a maior parte do ano na faixa de $60 a $65 o barril. O Sr. Kaabi disse ao Financial Times que esse aumento vai derrubar as economias do mundo. Bem, se você entende a profecia bíblica, todas as economias do mundo vão cair. Após o arrebatamento, as pessoas trabalharão, mas o salário de um dia só dará para comprar ingredientes para um pão. Você não vai querer estar aqui durante esses 7 anos de tribulação? Notícias do início das dores. Compartilhei isso no Telegram. Yair Leiter, embaixador de Israel nos Estados Unidos, disse: estamos entrando na próxima fase da nossa operação. O regime iraniano começa a mostrar sinais de pânico, pois está ligando para vários lugares e dizendo que quer negociar com os Estados Unidos. Até agora dizemos, não, já era. Tivemos tempo para negociar, mas vocês só quiseram ganhar tempo. E hoje, Israel compartilhou isso no Telegram. O regime iraniano está supostamente espalhando vídeos falsos gerados por IA que mostram danos massivos a Israel causados por ataques de mísseis iranianos. Eles precisam de alguma forma convencer o povo deles de que esse não é um conflito desigual, que eles estão causando tanto dano a Israel quanto Israel e os americanos estão causando ao Irã. Então, e sabe de uma coisa? Normalmente nós veríamos esses vídeos. Mas já faz dias que o Irã está com um apagão na internet, então não estamos vendo muita coisa saindo de lá agora. Israel também compartilhou isso hoje. O chefe do Estado-Maior das FDI, Al-Zamir, disse: destruímos 60% dos mísseis do Irã e agora estamos entrando em uma nova fase, na qual vamos atacar mais profundamente o coração do regime. Temos mais surpresas reservadas. Poxa, um dia a gente não vai falar sobre guerra. Eu sei que sempre falo isso porque estou realmente ansioso por esse dia. Estar com Jesus face a face, sem falar sobre guerra. Sabe, fazendo um lanche, a gente vai estar lá, comendo alguma coisa. Eu não acho que vai ter óleo no céu, mas a gente vai estar comendo alguma coisa. Seja o que for, vai ser melhor do que qualquer coisa que a gente come aqui embaixo. Falando em lanche, talvez seja a hora de pausar o vídeo e ir pegar um para mim.
Quer dizer, desculpa, e pegar um lanche para você e talvez trazer um pedacinho para mim também. Você sabe que adoro carne enlatada no pão de centeio com mostarda? Então, se esse for seu lanche, tipo um sanduíche grande de carne enlatada no pão de centeio. Traz para mim também, sabe, Israel. Hoje compartilhou durante a noite, horário de Israel, que bombardeiros americanos B-2 lançaram bombas destruidoras de bunkers de 900 quilos em instalações subterrâneas, onde estavam escondidos lançadores de mísseis iranianos adicionais. E então, o chefe do CENTCOM, Brad Cooper, disse que o poder aéreo combinado dos Estados Unidos e de Israel está dizimando o regime iraniano. Ele disse: "Lutamos para vencer." Hoje, as forças dos Estados Unidos destruíram uma fábrica de mísseis próxima a Teherã. E agora mesmo, antes de eu começar a gravar, as FDI disseram: as forças israelenses estão atualmente realizando a 15ª onda de ataques em Teherã e Isfahan, a 15ª onda. Eu não acredito que essa guerra ainda não tem uma semana. Faz uma semana hoje à noite, certo? Hoje é sexta, acho que foi por aí. Foi sábado de manhã, horário do Oriente Médio, então tarde da noite, no meu horário. Vai fazer uma semana, o que é uma loucura, uma loucura. Amir Tsarfati compartilhou isso no Telegram. Ele disse que um oficial sênior da Guarda Revolucionária, em uma entrevista à televisão iraniana, ameaçou os cidadãos do Irã. Citação: "Nós não queremos matar seus filhos. Mas se ouvirmos um pio deles e eles demonstrarem simpatia ou cooperação com o inimigo, será dada permissão para atirar neles." Fim da citação. Essas são as pessoas com quem estamos lidando, essas são as pessoas. Ainda assim, muitos vão dizer: você sabe, Israel é o vilão nessa história. Sabe, o Irã tem o direito de se defender. Ok, bem, leia a Bíblia, o que mais? A Reuters disse que grupos curdos iranianos estão se posicionando na fronteira do Iraque em preparação para um ataque ao Irã. E o presidente Trump disse que está de acordo com isso. Ele disse algo como: "Sim, coloquem os curdos lá para lutar contra o Irã também." Amir também disse: 7 dias após o início da guerra, e ontem à noite foi a primeira noite sem nenhum lançamento vindo do Irã. Os iranianos agora restaram apenas com algumas dezenas de lançadores móveis de mísseis. Em poucos minutos após usarem um, ele é identificado e destruído. Mas o Irã fez isso, já que ele disse isso durante o dia, no início da manhã, horário de Israel. Eles lançaram mais coisas, mas quase tudo foi abatido no céu. Acho que aquele negócio do laser atirando para todo lado, como chama? Esqueci o nome. Aquele novo laser custa tipo R$ 3 para disparar. Esse negócio está derrubando coisas do céu para todo lado. Impressionante as capacidades de defesa que Israel tem. Impressionante. O que mais? De acordo com a Fox News, os Estados Unidos estão participando da campanha contra o Hezbollah. Um centro de comando dos Estados Unidos foi estabelecido no comando norte de Israel. Então eles estão dizendo: isso foi antes de eu começar a gravar, então não vi isso em nenhuma outra fonte. Mas eles estão dizendo que os Estados Unidos estão participando dos ataques ao Líbano. Sim, a Força Aérea de Israel tem atacado o sul do Líbano nas últimas quase 24 horas. Muita coisa acontecendo por lá. Essa é sua atualização do Oriente Médio. Tem mais uma do Insider Paper. O presidente dos Estados Unidos, Trump, na noite de quinta-feira, descreveu o colega ucraniano Zelensky como o obstáculo para um acordo com a Rússia, cujo líder Putin tem insistido. Trump tem insistido que ele tem sido cooperativo, que Putin tem sido, mas não Zelensky. Zelensky, precisa entrar no jogo e fechar um acordo. Ele disse isso em uma entrevista ao Político ontem. Então, eu só estou rezando para que isso acabe. Eu só estou tão... Você está pronto para estar com Jesus? Mostre suas mãos. Certo, eu vi isso, eu vi. Estou pronto. Terremotos nas últimas 24 horas, 50 acima de 4.0 e 19 acima de 5.0. Então é isso, ok, tudo bem, venha comigo para o mundo dos palhaços, você tem que vir hoje. Esse é bom, esse é realmente bom. É meio triste, meio estranho, é simplesmente estranho. Ou, como diz a manchete, assustador, assustador. Ferramenta de IA agora usa professores falecidos para revisar seu trabalho. Ótimo, se você é alguém que escreve bastante, seja para o trabalho ou na escola, provavelmente já usou o Grammarly. O corretor ortográfico assistido por IA vai te alertar sobre erros de ortografia e avisar quando uma frase estiver muito estranha.
de acordo com o Futurism. No entanto, alguns usuários descobriram que ele possui um recurso para revisar manuscritos que incluem sites de IA de professores e acadêmicos já falecidos. De acordo com o relatório, o recurso foi sinalizado por Verena Krebs, uma professora da Universidade da Alemanha, em 1º de março. A historiadora e professora observou que o Grammarly ofereceu a ela uma revisão de David Albulafia, um historiador que faleceu em janeiro e que, na verdade, revisou seu primeiro livro. Outros acadêmicos também consideraram isso uma descoberta obscena e assustadora. Você acha isso? Eu também. Isso é horrendo, postou outro no LinkedIn. Ultrajante, acrescentou outro. Esse não é o único exemplo de pessoas falecidas sendo usadas para ajudar uma ferramenta de IA. A Meta patenteou uma IA que assumiria a conta do Facebook de uma pessoa falecida e permitiria que você conversasse com ela como se ainda estivesse viva. Isso também gerou uma enorme reação negativa online. Isso é palhaçada, estamos vivendo em um mundo de palhaços. Esse mundo não é sustentável. Isso é só mundo de palhaços. Sabe? Eu já não gostava muito de muitos dos meus professores vivos. Imagina então ver eles supostamente mortos. E falando comigo é tipo, não, obrigado, só me traz um pouco de água gelada rápido, beleza, vamos ler alguns comentários do dia. Ok. Eu gostei desse aqui, LMG. Obrigado, Jesus, pelo seu sangue. Eu não sou nada sem você, Senhor. Amém. Somos dois, meu amigo. Amém. Eu não sou nada sem Jesus. Hoje... Lori, a família Watson pode, por favor, levantar em oração um jovem chamado Will? Ele está lutando contra o câncer ósseo e enfrentando isso como Davi enfrentou Golias. Will está passando por muitos tratamentos agora que estão deixando ele muito doente. Ele é um ótimo garoto que ama a Deus, gosta de ir à escola e incentiva outros com seus vídeos. Sua família maravilhosa também precisa de oração por conforto. Obrigado a todos. Aleluia. Toda glória a Deus. Sim, nós vamos orar por Will, sabe? É incrível como as crianças com câncer, é como, você já viu, tenho certeza, ao longo da minha vida, já vi reportagens tipo 60 minutos e coisas mostrando crianças com câncer. E elas têm a maturidade de uma pessoa de 70 anos, sabe? Elas simplesmente entendem as coisas. Mas vamos orar pelo Will. Ele parece ser um ótimo garoto. René. Eu me sinto como uma criança esperando na varanda da frente pelo meu melhor amigo para me buscar para a aventura mais incrível que nunca vai acabar. Minhas pernas balançam para frente e para trás porque não consigo conter minha empolgação. Eu olho para um lado, depois para o outro, de um lado para o outro. Venha, Senhor Jesus. René está procurando por Jesus. Amém. Eu adoro isso. Obrigado, René. Vamos fazer mais um. Tami, eu simplesmente não consigo visualizar o maior amor de Jesus me envolvendo com seu manto de amor. Isso me conforta. Oro por todos vocês e amo minha família Watch River. Obrigado, Tom. Fui abençoado ao encontrar seu podcast. Bem, obrigado. Sabe, Tami, seus comentários abençoaram muitas pessoas. Obrigado. Vamos fazer mais uma, Alison. Hoje é um dia de salvação. Hoje, se você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração. Confie a guarda da sua alma a Jesus. Todos nós precisamos dele. Ele nos ama tanto que pagou o preço para nos resgatar do domínio das trevas. Amém, Alison. Você está certo sobre isso. Amém. Você sabe, o tempo é curto e é hora de colocar sua fé, sua confiança e acreditar no Evangelho. A boa notícia é que se você não conhece Jesus, eu assisto. Estou implorando para que você entenda o momento atual. Você não vive em uma época em que pode apenas pensar: tenho 30 anos, vou envelhecer e talvez, quando estiver velho, procure. O tempo é curto. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, percebe que a volta de Jesus está próxima. Primeiro o arrebatamento, depois de 7 anos, a segunda vinda de Jesus. Vivemos esse tempo avançado. Se você não conhece Jesus, não resta muito tempo. Vou te contar o que ele fez por você e esperar que ouça, que o Espírito Santo te chame e você diga sim para Jesus. Porque ele deixou um trono no céu há 2000 anos para vir aqui e assumir a forma humana. Ele nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, e Jesus, o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo, veio para morrer e derramar seu sangue. Por quê? Para nos resgatar do nosso problema com o pecado?
Todos precisamos de pagamento pelos pecados, e esse pagamento é o sangue. Hebreus 9:22 afirma: sem derramamento de sangue não há remissão. Precisamos desse pagamento. É por isso que Jesus veio aqui. Ele nos proporcionou o pagamento supremo com o sangue de Deus. Quando você tem fé nesse sangue e entende que é pecador, como eu sei que sou, precisa de um pagamento pelo pecado. Eu tenho fé no sangue que o Filho unigênito de Deus, Jesus, derramou, e minha fé nesse sangue vai me lavar e me deixar branco como a neve. Isso vai tirar meu problema com o pecado, tão distante quanto o leste do oeste, quando você crê nisso e na obra consumada de Jesus. Ele foi para a cruz, derramou sangue, morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Ao crer nisso, você é salvo, selado até a redenção e pronto para o arrebatamento. Irá para casa com o Senhor quando ele arrebatar sua igreja. Você entende o quanto isso é necessário, você precisa acreditar. Você não pode rejeitar esse pagamento de sangue que foi feito. Não há mais nada que possa te trazer a vida eterna. Jesus disse a Nicodemos: você precisa nascer de novo. Lembre-se, só entra no reino de Deus quem nasce de novo. Como nascer de novo? Pelo que acabei de dizer. Entender que você é um pecador que precisa de pagamento pelos seus pecados, crer, ter fé no sangue que vai lavar os seus pecados. Crer na obra consumada de Jesus, sua morte, sepultamento e ressurreição, faz você nascer de novo e Deus lhe dará o Espírito Santo. É o mais incrível. Você sabe, o Evangelho significa boas notícias, mas são notícias fenomenais, são notícias maravilhosas. Podemos ter uma vida perfeita com Jesus para sempre no paraíso por causa do que ele fez. Sabe, a religião diz que existe uma lista de coisas a serem cumpridas. Bem, se você faz isso e faz aquilo, e faz isso e faz isso, e não faz aquilo e não faz aquilo, você pode conquistar seu caminho para o céu. É isso que a religião te diz, mas não é isso que Jesus te diz. Jesus afirma que é preciso nascer de novo, e isso só ocorre crendo no sangue redentor e na obra consumada dele. Assim você nasce de novo e vai para o céu. Ele quer passar a eternidade com você no paraíso. Ele pagou o seu preço, certo? É por isso que as pessoas vão ficar chocadas quando virem quem está no céu, quando olharem ao redor. Por que o pastor Joey Glittertooth não está aqui? Porque o pastor Joey Glittertooth não entendeu. Ele achava que suas obras iam salvá-lo. Ele não entendeu a obra consumada de Jesus na cruz. Ele não entendeu o sangue de Jesus. E então vai ter gente dizendo: nossa, aquela pessoa está aqui. Eu nunca pensei que veria essa pessoa aqui. Sabe por quê? Aquela pessoa estava lá? Porque aquela pessoa creu no sangue de Jesus, no sangue expiatório de Jesus, e na sua obra consumada é tudo Jesus. Não são as nossas obras agora, você faz boas obras depois de ser salvo, porque você fica tão grato e impressionado que Jesus morreu por você. Por ser um miserável, isso me faz querer ajudar pessoas de um jeito que não faria se não tivesse renascido. Elas são resultado da nossa salvação, mas não tem nada a ver com as obras para a salvação. Elas são o resultado da nossa salvação. Você entende, faz sentido. Ok, é isso. Você ouviu as boas novas. Sabe, eu espero que você se dê bem com Jesus e converse com ele. Se rejeitar isso até o último suspiro, acabará diante de Jesus no dia do julgamento e ele dirá: afaste-se de mim, nunca te conheci. Você vai ficar apavorado porque, sinceramente, é assustador, eu nem consigo imaginar. E você será levado para uma separação eterna de Deus. Você não quer enfrentar Jesus no dia do julgamento e ouvir ele dizer isso. Certo, era isso que eu tinha para você hoje. Hoje de manhã, durante minha oração, rezei por todos que veriam este vídeo, inclusive você. Então, querendo ou não, você foi alvo de uma oração. E se não formos arrebatados hoje, e eu acho que hoje é um ótimo dia para o arrebatamento, mas isso não depende de mim. Mas se não acontecer, se Deus quiser, eu vejo vocês amanhã. Eu amo vocês. Ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador,